Paz e graça para todos no canal. Estou muito feliz hoje de estar podendo fazer mais um vídeo para o canal, para que a tua vida venha ser edificada. E o nosso foco no canal é apresentar, expor o que a palavra de Deus ela diz. Porque muitos falsos profetas, muitos enganadores, muitos cães, né, que são os falsos ensinadores, falsos pastores, têm aparecido na internet e têm ensinado coisas que a Bíblia não diz. Então a verdade de Deus, ela tem ficado em extinção. Então nosso foco é apresentar o que a palavra de Deus ela diz, dentro de uma exegese bíblica, dentro de uma hermenêutica bíblica, para que não possamos fugir do real significado que o autor quis transmitir para nós. Quero dizer algo importante também, você que não é inscrito no canal, deixe o teu like se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, assim o canal vai crescer e mais pessoas vão estar ouvindo a palavra de Deus. Quero frisar algo muito importante também, o nosso foco aqui não é aparecer nem querer ganhar dinheiro com o canal, o nosso foco é pregar a palavra de Deus. Agora, se essas outras coisas acontecerem, vai ser consequência, mas o nosso foco aqui de conseguir inscritos, de conseguir likes, é para que o canal cresça e mais pessoas possam estar aprendendo da palavra. Talvez você já tenha um conhecimento grande sobre essa área, talvez o vídeo não vai ser tão importante para você. Mas eu sei que muitas pessoas que são leigas no assunto, que talvez foram ensinadas de uma maneira errada, vão poder estar ouvindo o que realmente a palavra de Deus tem a dizer, tá bom? É algo muito importante, eu quero frisar. Nós vamos estar falando hoje nesse vídeo sobre divórcio e segundo casamento. Nós sabemos que dentro do mundo que nós vivemos hoje, dentro da sociedade mundana, secular, casar e se separar virou moda. Isso é algo comum. Centenas e dezenas de pessoas têm casado e se separado. Tem pessoas que estão casadas por 2, 3, 4 vezes ou até mais. Então as coisas banalizaram. E o que eu quero frisar hoje é algo muito importante. Preste atenção. O problema disso tudo é que este mal da sociedade depravada e caída tem entrado dentro das igrejas, tem entrado no meio do povo de Deus. Então, hoje é muito comum homens e mulheres que casam na igreja, tem casos de casamento durarem 6 meses e pessoas estão se separando e colocam várias causas e motivos, porque querem casar de novo. Colocam incompatibilidade de gênero, colocam adultério, colocam briga, talvez até mesmo agressão física, agressão psicológica, ou talvez casou novo ou nova demais, ou casou com influência do pai. Então são várias coisas. E essas pessoas que querem casar de novo, elas estão querendo uma segunda chance. E se essa chance não pode pela Bíblia, elas dizem, Deus não é carrasco, Deus não quer que eu sofra, eu tenho direito de uma segunda chance, eu tenho direito de reconstruir minha vida, eu tenho direito de ser feliz. Então são coisas que as pessoas dizem, é algo difícil de falar. Eu quero deixar algo muito importante que também quero frisar. Eu não tenho intenção de ferir você, eu tenho apenas intenção com esse vídeo de apresentar o que a Bíblia diz sobre o assunto. Porque o importante não é a nossa vontade, o importante é que a vontade do Senhor ela seja feita. Então o nosso foco aqui é apresentar o que a Bíblia diz a respeito deste assunto. Eu por vários anos da minha vida, eu defendi que podia casar de novo se houvesse adultério. Eu afirmava porque eu aprendi isso na minha igreja, onde eu congrego, no ministério. Então eu aprendi que se a pessoa fosse traída, a que foi traída, ela poderia casar de novo, mas a pessoa que traiu, ela não podia casar de novo. E eu dizia, não, a Bíblia diz que quem foi traído pode casar, mas quem traiu não pode casar de novo. Só que isso é um mito gospel. Não existe na Bíblia qualquer versículo dizendo que quem foi traído pode casar de novo e quem traiu não pode. Isso não existe na Bíblia. Então, eu quero apresentar o texto de Mateus, capítulo 19, para a nossa meditação, e quero fazer uma pequena exegese dele para a gente entender um pouco sobre esse assunto. Eu tenho um primeiro vídeo sobre questão de casamento e divórcio, este é o segundo vídeo que eu estou fazendo, e se você tiver a oportunidade e quiser assistir o primeiro vídeo, assista, porque ele tem algumas partes interessantes também, diferente do que eu falei aqui hoje, tá bom? Mas em Mateus capítulo 19, eu vou estar lendo um versículo, o versículo que eu vou ler é o versículo número 3, diz assim: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Observa. Os fariseus perguntam para tentar Jesus. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha o que Jesus vai dizer para eles. Estou com a Bíblia Sagrada.
Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tende lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Porque o que Deus ajuntou, não separe o homem. Interessante. Agora vamos ver a resposta dos fariseus. Olha que interessante, preste atenção. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Olha que interessante. Quando Jesus faz isso, que o que uniu Deus não separe o homem, serão os dois só carne, os fariseus questionam: Mas por que Moisés então ele mandou dar carta de divórcio e repudiar? Pela pergunta que os fariseus fazem, ficou muito claro que Jesus está proibindo casar de novo. Eles apelam e dizem: Não, mas por que Moisés então ele mandou dar a carta de divórcio e repudiar? Por que eles perguntaram isso? Porque eles entenderam perfeitamente que Jesus estava proibindo esse negócio. Aí Jesus vai responder para eles: Moisés vos permitiu a carta de repudiar vossas mulheres pela dureza dos vossos corações. Mas no princípio não foi assim. Então, Jesus ele rebate essa questão. No livro de Malaquias, capítulo 2, a Bíblia diz que Deus odeia o repúdio, odeia o divórcio. Eu sei que algumas pessoas querem fazer uma diferença entre a palavra repúdio e divórcio, mas o texto que está sendo tratado aqui, eles estão apelando para Deuteronômio capítulo 24. Então Jesus está falando, dando a resposta dentro do contexto de um casamento. Tá? E Jesus ele simplesmente não aprova, porque se Jesus fala que em caso de adultério, como muitos dizem, pode casar de novo, Jesus ele estava se igualando à lei mosaica, porque a lei mosaica ela permitia o homem largar sua mulher e casar de novo. Só que isso acontecia, como Jesus colocou muito bem colocado, pela dureza do coração. E a gente sabe que esse negócio de dureza do coração é pecado e para o cristão não deveria acontecer em hipótese alguma. Quando olhamos para a Bíblia e vemos o contexto de dureza de coração, nós vemos contexto de desobediência, de pecado. Por exemplo, o coração de Faraó era um coração endurecido. A Bíblia diz também, no livro de Hebreus: Não endureçais os vossos corações, como na tentação, na provocação no deserto, onde os vossos pais me tentaram por 40 anos. Então, o contexto de um coração duro é um contexto de problema. O que é um coração duro? Um coração duro é um coração insensível. Um coração duro é um coração que não perdoa. É um coração inflexível. É uma pessoa que não abre mão. Então, Moisés não era vontade de Deus. Ele permitiu a carta de divórcio na lei mosaica pela dureza do coração. Por quê? O que se entende com isso? Que Moisés queria evitar um mal maior. Porque se ele não permite, se ele não abre essa exceção, ainda que contra a vontade de Deus, o homem poderia matar a mulher, ou poderia viver uma vida totalmente infeliz. Então o que adiantaria viver infeliz? Então ele abriu essa legalidade, que não era vontade de Deus, para que o cara casasse de novo. Porém, essa mulher que se separasse desse marido na lei mosaica, se o outro morresse ou se ela separasse dele, ela não poderia voltar para o primeiro marido porque ela estava contaminada. Tá? Mas Jesus ele deu o parecer dele e queremos frisar nisso um pouco aqui. Vamos estar lendo o versículo de número 9 do capítulo 19 de Mateus. O texto sagrado nos diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Jesus ele disse: olha, eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra comete adultério. E o que casar com repudiada também comete adultério. Veja que a palavra repúdio e divórcio são sinônimos. Jesus está falando de fato de um casamento. Alguém diz: não, Jesus está condenando o repúdio. Quando o homem largava a mulher, não dava ela a carta de divórcio, aquela mulher ficava presa a este marido. Só que observe que o texto diz que quem casar com repudiada também comete adultério. Em Mateus 5,32 também o texto apresenta uma característica similar a esta. A mulher, agora eu faço uma pergunta: como que alguém ia casar com esta mulher se ela não tinha uma carta de divórcio? Eles dizem: não, o repúdio, a mulher ficava presa ao marido, ela não podia casar. Mas Jesus está dizendo que quem casar com a mulher também cometia adultério. Então Jesus está falando do casamento. Porque para alguém casar com essa mulher, ela deveria ter uma carta de divórcio na mão, após ter sido repudiada. Repúdio é o ato de mandar embora, o ato de dispensar a mulher, de separar, desculpa.
Então, Jesus está falando realmente do divórcio. E se essa mulher vai casar de novo é porque ela tem uma carta de divórcio na mão. Se ela não tivesse, ela não poderia casar. Porque quem casasse com ela seria apedrejado porque estaria cometendo adultério. Tá bom? E Jesus ele disse, eu porém vos digo. A gente está falando do contexto da lei mosaica porque os evangelhos ainda estão no contexto da lei mosaica. A lei só foi abolida com a morte de Cristo na cruz. Ele disse, tetelestai, está consumado. Tá bom? Agora, muitas pessoas casaram de novo porque foram traídas. Ela diz, não, em caso de adultério pode. Eu quero que você preste muita atenção. Quando nós vamos fazer uma hermenêutica, uma exegese da Bíblia, de um texto, temos que olhar vários conceitos. Primeira coisa, temos que olhar o contexto geral. Se o texto for difícil, temos que olhar os textos paralelos, que lançam luz naquele texto, para que venham clarear ele, a gente ter um entendimento melhor. Temos que ver o ensino geral das Escrituras dentro daquele assunto. Então vamos focalizar no Novo Testamento, a qual é a nova aliança, né, a graça que nós vivemos hoje, estamos inseridos nela. Então, dentro desse contexto, nós podemos observar algo muito interessante. Jesus, ele disse que a não ser por adultério. Só que é o que dizem. O texto no original diz prostituição. Alguém diz, não, a prostituição ela quer dizer o sexo entre pessoas que não eram casadas, como um noivado judaico chamado ketubá, onde não havia consumado o ato de casamento. Jesus está falando do caso típico de José e Maria. Mas também a prostituição ela era tratada com pena de morte. Quem prostituía, Deuteronômio 22, era apedrejado. Então a parte que não traiu, a parte inocente, ela ficava livre para casar. Por isso que Jesus falou que em caso de prostituição, porque eu acredito também que essa prostituição que ela é muito ampla, ela possa envolver o adultério, poderia casar de novo. Exceto em caso de prostituição. Por quê? Porque quem cometia a prostituição ou o adultério, quer que seja, era apedrejado. Sendo assim, a parte inocente ficava viúva, livre para casar. E em caso de viuvez, a Bíblia de fato apoia. Eu acho que esse texto ele é muito claro no que diz respeito a isso. Quando Jesus fala isso, o versículo número 10, os discípulos eles vão dizer, olha, se essa é a condição do homem relativamente mulher, não convém casar. Eles assustam com a resposta de Jesus. Porque existia aquelas escolas na época, né, de Hilel e de Shammai, né? E um dizia que se a mulher queimasse o arroz podia casar de novo. E outro dizia, não, somente em caso de adultério poderia casar de novo, né? Mas em caso de adultério não poderia casar de novo, não recebia carta de divórcio, recebia, entre aspas, um atestado de óbito. Então Jesus está falando que em caso de adultério ou prostituição, vamos colocar assim, no sentido mais amplo da palavra, a pessoa poderia casar de novo. Porque nesse caso ela ficava viúva. E em caso de viuvez, a Bíblia é muito clara em vários textos, dá autonomia para casar de novo, tá bom? Se você está no segundo casamento ou terceiro, eu peço você, olhe esse texto com atenção, mas não olhe com óculos, tentando defender, achar uma brecha para você casar de novo, ou ficar nesse casamento. Seja transparente, ore a Deus, estude direitinho, faça uma boa exegese do texto, e você vai chegar na conclusão. Pelo menos foi o que eu cheguei e muitas pessoas chegaram. Na verdade, a minoria, né? Mas nós prezamos a palavra. Eu sou casado, estou no primeiro casamento, mas eu tenho a plena consciência que se eu separar, eu não posso casar de novo, seja por qualquer motivo. Só posso casar de novo no caso de morte. E para mim, Jesus é o que ele está dizendo aqui. Ainda que ele não usa a palavra morte, mas os outros contextos da Bíblia usa. Em 1 Coríntios capítulo número 7, versículos número 10 e 11, o texto sagrado diz, Paulo ratificando o que Jesus falou, ele diz que a mulher não se aparta do marido. Porém, se ela se apartar, que ela fique sem casar. Ou então que reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Tá bom? Eu creio, como está em Romanos capítulo 7, versículo número 1 ao versículo número 4, que o homem está ligado à mulher, vice-versa, enquanto viver. Porque o casamento, ele é vitalício, tá bom? Essa aliança de os dois se tornarem uma só carne não pode ser desfeita. Não tem cartório, não tem nada que vai quebrar esse vínculo. Porque os dois se tornaram uma só carne. Assim como nós e Cristo tornamos um só corpo. Então, ainda que se separem aqui fisicamente, mas espiritualmente eles estão ligados. Só a morte pode quebrar essa aliança, tá bom? A morte tem o poder de quebrar uma aliança. É a analogia que Paulo faz em Romanos capítulo 7, mostrando que assim como o homem está ligado à mulher enquanto ele vive e vice-versa, assim também o homem estava ligado à lei. Mas morreu o marido, ficamos livres da lei do casamento, e assim morreu Cristo na cruz, ficamos livres da lei mosaica, tá bom? É uma analogia. Então que Deus continue te abençoando, não vou estender mais esse vídeo, talvez eu faça um terceiro vídeo sobre esse assunto, mas pode ler os ensinos gerais da Escritura sobre esse assunto. De fato, a Bíblia não dá base para o segundo casamento, exceto em caso de morte. Que Deus continue te abençoando, no nome do Senhor Jesus Cristo, e toda a honra seja dada a Ele. Amém.